Muito boa tarde, então, a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma tarde de estudos. Vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, com uma mensagem. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem a leitura também. A mensagem chama-se Caridade, a Meta, ditado aí por Joana de Ângeles, no livro Vigilância. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se lhes não ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mister de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfameados. Contudo, se os não ergueres com palavras de bondade, não alcançastes o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela misericórdia Pela socioeconômica, miséria. pela miséria socioeconômica visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessitados em outros indivíduos que renteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos, a compaixão diante dos presunçosos e perversos, a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiado ao duelo da insensatez, a piedade dirigida ao opressor e déspota, a oração intercessória pelo adversário, a paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros, a educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade, que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou, exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. Joana de Ângeles. Então, de olhos fechados, vamos continuar na sintonia com a espiritualidade amiga, já alcançada por meio das músicas e da leitura, pedindo aos benfeitores que permaneçam conosco, que iluminem nossa mente, que curem o nosso coração, para que seja uma terra boa e fértil,
onde possa nascer os ensinamentos que hoje relembraremos juntos. Que Jesus esteja conosco em nosso lar, com nossa família, com nossos amigos, com nossos vizinhos e especialmente com os mais necessitados. Que assim seja, Senhor. Hoje nós vamos, então, tratar de um tema que talvez alguns tenham ficado aí curiosos, né, de qual será, pelo título do estudo de hoje. Então, vou colocar aqui já na tela para a gente iniciar exatamente nessa intenção, né? O título é exatamente para sugerir aqui uma reflexão inicial nossa. O título do nosso estudo de hoje, as nossas reflexões, é Por Dinheiro Nenhum no Mundo. E aí a gente já quer engatar e saber de vocês. Podem ficar à vontade, abrir o microfone aí. Não precisa nem levantar a mãozinha com o recurso aqui da plataforma. Pode só abrir e já comentar. Queremos saber de vocês o que você não faria por dinheiro nenhum no mundo? Muitas coisas, Arruda. Tem muitas coisas que a gente não faz por dinheiro algum. Por exemplo, é um pouco radical. É matar, por exemplo. Matar alguém, eu não, por dinheiro nenhum eu mataria alguém. Né? Mas isso aí é um extremo. Mas tem muitas coisas, mesmo menor do que isso, menos grave, que a gente não faz por dinheiro algum, né? Eu vou pensar aqui, outras coisas que eu não faria por dinheiro algum. Eu concordo com o relator. Eu também acho que isso aí é coisa que não se deve fazer por dinheiro nenhum. Tem outra coisa, Alves, que você não faria por dinheiro nenhum no mundo? Adriano, são princípios, né? Eu acho que os nossos princípios, eles devem ser preservados e não devem ser abandonados por dinheiro algum. Não matar, não roubar. São coisas assim que a gente traz, né? E que a gente tem que preservar, que não deve ser vendido por dinheiro nenhum. Eu acho que os nossos princípios, e os principais princípios assim, são esses, né? Você ser uma pessoa do bem, como a Ruda falou, você matar, não tem dinheiro que me faça eu fazer um negócio desse. Roubar também não pode me dar a quantidade de dinheiro que for, que eu não tenho coragem de fazer isso. Porque eu acredito que se eu fizer isso, quando eu bater a mão no que eu vou roubar, parece que o Brasil inteiro, o mundo inteiro tá vendo eu pegando aquilo. Então, eu acredito que essas seriam seriam as coisas principais, os nossos princípios. Né? Adriano. Diga, Carlão. Concordo com todo mundo falou aí. Mas tem uma coisa que eu acho que eu não faria por dinheiro nenhum do mundo. Amar. Foi assim que a irmã Dulce nos ensinou. Garoto. Né? Não entendi, Carlão? Amar. Não faria por dinheiro nenhum do mundo. Amar. Uhum. Porque o amor ele é de graça. Sim, porque é de graça, né? Uhum. Exato. De uma forma que não... Foi assim que tem aquela história que conta, né, da irmã Dulce, né, que o cara ia limpando as feridas e o camarada chega e fala assim, eu não faria isso aí por dinheiro nenhum do mundo. Aí ela respondeu também, não. Então, amar eu acho que é uma das coisas que não dá para fazer por dinheiro nenhum do mundo. Bacana. Chiquinho queria falar? Fazer o bem. Dentro disso aí que o pessoal está falando, né, que principalmente quando o Alves falou, né, matar, roubar, é o princípio da nossa liberdade também, né? Liberdade de ir e vir, né? Quem mata, quem rouba, quem prejudica o semelhante está sujeito a ser cerceado da sua própria liberdade, principalmente em campo mental, né? Em campo do pensamento, né? Ou seja, a melhor coisa que você tem é você ter uma consciência tranquila, né? É uma consciência que você jamais vendeu por uma situação ou por outra, né? Então, acho que isso é importante, né? E quando o Carlos falou do amor, né?
no ponto dele, de vista dele, é muito importante isso, claro, né? Mas nem todo mundo pensa da mesma forma. Aí entra nessa questão dos sentimentos, que muitas das vezes a pessoa se vende por amor, e fala que é por amor, né? Mas acho que lá no fundo, quando ela vê que se ela se vendeu por amor, né, entre aspas, de certa forma, ela lá na frente, ela vai ver que a liberdade dela está cerceada, está limitada, e ela não vai sair daquele ponto enquanto não solucionar as dificuldades que ela criou para si própria. Então, é justamente isso, né? Acho que disso tudo é a nossa liberdade de pensar, de ir e vir, de respeitar, de amar, de tentar produzir o que é certo, né? Acho que nosso pensamento é livre, né? Não tem como vender isso, né? Mas tem gente que vende até vento, né? Tenta vender até o que não existe, mas vende, né? Infelizmente. Vendo até terreno no céu, né, Francisco? Exatamente. Agora, exatamente. Analisando por outro ponto de vista, fazer o bem é uma outra coisa que não se faz por dinheiro algum. Fazer o bem. Porque se você faz o bem, é um desejo seu. Então, não se paga, não tem pagamento para fazer o bem. Não existe isso. Não existe dinheiro algum para se fazer o bem. Porque se faz de coração, se faz de desejo realmente de fazer. Né? Uhum. Arruda, só assim, que veio aqui na minha mente, né? Quando se faz o bem, não tem dinheiro nenhum que recompense aquilo que você fez, não é? É mais ou menos isso que você está falando. Não tem dinheiro que pague a sua satisfação de auxiliar alguém, né? É uma coisa engraçada, é uma coisa bem íntima, né? A satisfação de você ajudar alguém é bem íntimo da gente. E não tem preço, que não tem dinheiro que vai cobrir isso aí. Verdade. A Celina colocou aqui no chat, né, que o que não faria por dinheiro nenhum no mundo seria negociar a própria fé. Não seria abrir mão da própria fé, acredito que seja isso, né, Celina? Mais alguém, gente? O Carlão matou a charada aí, né? E, na verdade, vários de vocês mataram a charada. Que quando a gente faz esse tipo de pergunta, o que você não faria por dinheiro nenhum no mundo, acho que quase que automaticamente vem, no primeiro momento, à nossa mente, questões negativas, né? Então, por exemplo, eu não mataria, eu não roubaria, eu não privaria alguém de liberdade, eu não abriria mão da minha fé. Então, coisas que vocês mencionaram. E a gente, às vezes, não é a primeira resposta, é essa que vocês também trouxeram, que a gente também não faria, talvez, não faria o bem, talvez não, certamente não faria o bem, não faria a caridade, não amaria, enfim, também por dinheiro, né? Porque fazer essas coisas por dinheiro também seria contra esses mesmos princípios que nos levariam a não realizar as outras questões negativas por dinheiro. E é exatamente nessa linha que a gente ia trazer esse conto, né, um exemplo, ilustrando, como o Carlão colocou, que é exatamente isso. Uma historinha que está relatada nesses termos no livro Anotações Espíritas, que são uma compilação feita pelo Geraldo Campetti, e ele traz essa mensagem com esse título, dizendo que uma dedicada freira americana cuidava de leprosos no Pacífico, e ao passar por ali um milionário texano, vendo-a tratar carinhosamente daqueles leprosos, disse: "Freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo." E ela respondeu: "Eu também não, meu filho." E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, embora o título e a capa, né, pudessem sugerir que a gente ia tratar sobre os bens materiais, sobre a propriedade, sobre o próprio dinheiro, mas na verdade nós vamos falar sobre a caridade. Então, a primeira citação que a gente gostaria de trazer aqui, gente, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, em que Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E o Espírito de Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência
para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Alguém quer falar? Não, desculpa, tá? Eu estou pensando alto, desculpa aí, Adriano. Está aberto aqui. Sem problema. Vou fechar. Fica à vontade. E essa resposta, o próprio Geraldo Campetti, já que a gente citou o Campetti, né, em alguma outra oportunidade, eu acho que ele mencionou isso no minicurso que ele deu para a gente em janeiro. Tem palestras em que ele usa também de um termo, um mnemônico, né, para a gente lembrar isso aí de cabeça, essa resposta. Já temos imagem, viu, Adriano? Bacana, legal. Obrigado, Léo. Você pode ir para o slide 4 aí, por gentileza, então. O Campetti faz um joguinho de palavras, né, usando essas 3 palavras para... Pode passar, Léo. Que é o BIP, né? Pode dar mais um clique aí, Léo, por gentileza. Que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, e isso é o que sintetizaria, então, conforme compreendia Jesus, a palavra caridade, é o BIP, é o que o Geraldo Campetti usa essa expressão, né, essa abreviação aí para facilitar a nossa lembrança. Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. E Kardec, pode passar por gentileza, Léo, na sequência dessa resposta, Kardec faz um comentário, diz aí no caso, Kardec mesmo, né, apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Isso geralmente é a primeira reação de muitas pessoas, né? Se chega num determinado ambiente, uma pessoa que você percebe aparentemente ser rica, ser uma pessoa, entre aspas, importante, que tem um cargo, que tem uma proeminência social, os olhares se voltam para aquela pessoa, né? E aí todas as deferências são dispensadas àquela pessoa, ou seja, as pessoas vão ali tratando, como diz o ditado, tratando a pessoa ao pão de ló, a pão da ló. Mas se chega uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que visivelmente tem poucos recursos, é pobre, é mal cuidada, a gente busca, a maioria das reações é buscar distanciar o olhar, ou seja, desviar o olhar daquela pessoa, como se ela não precisasse ter a nossa atenção. E aí continua Kardec. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, ou seja, dessa pessoa que surja diante de nós, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. E ele arremata esse comentário, esse trechinho do comentário que a gente destacou aqui, dizendo que o homem verdadeiramente bom, a pessoa verdadeiramente boa, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, ao invés de ter alguma atitude que distanciaria aquele que muitas vezes está numa posição inferior, socioeconomicamente falando, ao invés de distanciar, ao invés de nos apartarmos dela, diz Kardec, então, que nós deveríamos ter um outro ímpeto, que deveríamos ter uma outra atitude, que seria de aproximar, ou seja, da gente trazer aquele irmão que está nesse patamar socioeconômico, digamos, num nível inferior ao nosso, trazer ele para mais perto da gente, elevá-lo para diminuir essa distância que nos separa dele. Então, essa é a síntese dessa pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Pode passar, por gentileza, Léo. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 6, ele tem esse título, Caracteres da Perfeição. E o que está... É uma mensagem já na parte das instruções dos Espíritos, e é uma mensagem ditada por Lázaro, em Paris, no ano de 1861, e nesse trechinho, Lázaro diz: em que consiste essa perfeição? Falando sobre os caracteres da perfeição, ele diz, Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção,
porque implica a prática de todas as outras virtudes. Nós separamos... Adriano, Diga. desculpa te interromper. Você falou qual o capítulo? Não, eu acho que eu coloquei errado o 9, né? Ah, você quer me deixar doido, rapaz? Isso aí é o capítulo 17, né, não? É o 17, Sede Perfeito, não é isso? É, Sede Perfeito. Eu falo, meu Deus. Foi a pegadinha para você. Chico, foi de Chico. propósito. Pegadinha. Eu deixei isso aqui exatamente esperando que você estivesse na aula hoje aqui, meu cara. Pois é, mas tá bom. Então é capítulo 17. Sede Perfeito. E quando não pergunta, ele não confere. Chico não passa nada desapercebido aqui dos capítulos do Evangelho. Mas é por causa da minha mente, né? Você falou 9, falou 9, não tem isso não, mas tudo bem. Beleza. Isso aqui foi problema de Ctrl-C, Ctrl-V, viu, o Chico? Tá certo. Eu peguei Tá bom. tretinhos de outro desse capítulo 9 lá mais para frente na apresentação. Mas então o Sede Perfeitos é o 17, não é isso? Deixa eu só conferir aqui o capítulo 9, qual que é o nome dele, Chico? Bem-aventurados mansos e pacíficos. Esse a Leilinha sabe de cor, porque esse é o capítulo de estimação da Leila, né, Leilinha? É o que te persegue, né? Uhum. A Leilinha brinca dizendo que é o capítulo que persegue, que a persegue. Então, gente, a gente queria até aproveitar por que a gente colocou essa citação, né, dos caracteres da perfeição? Porque, inclusive, remetendo a uma palestra do próprio Campetti, já que a gente está citando esse companheiro aqui, né, já fizemos mais de uma citação sobre ele, ele comenta, a gente já deve ter ouvido esse comentário também por outros oradores, de que os judeus, eles tinham conhecimento já, desde da lei mosaica, daquele mandamento que se deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está, se eu não me engano, no Levítico. E era um mandamento que os judeus já praticavam. Eles já aprendiam isso desde muito cedo. Então, eles já tinham esse conhecimento. Não foi uma contribuição direta de Jesus. Isso não foi um mandamento trazido por Jesus. Os judeus já tinham esse conhecimento. Mas Jesus, ele ampliou o conhecimento desse mandamento do amar a Deus e do amar ao próximo como a si mesmo, dizendo que nós devemos amar os inimigos. Isso não estava na lei, e aí foi uma contribuição direta da Boa Nova do Cristo, e não por acaso, a gente trouxe até aqui essa obra, não sei se dá para ver aí direitinho, sem um reflexo aqui. Esse é um trabalho, foi um trabalho realizado pela FEB, né, companheiros aí ligados à FEB, entre eles o Saulo César, que é o coordenador desse projeto, que são os comentários de Emmanuel aos evangelhos, ao Novo Testamento. Tem os 4 evangelhos, tem os Atos dos Apóstolos, tem o Apocalipse, enfim, são os textos do Novo Testamento. E são os versículos que Emmanuel comentou do Novo Testamento. E estão as mensagens em que Emmanuel comentava esses versículos estão reunidas. E esse aqui é só o primeiro volume, que é o volume do Evangelho de Mateus. E não por acaso, Emmanuel também foi o versículo que mais Emmanuel comentou foi o versículo do mandamento de que devemos amar os inimigos. É o único versículo que tem 21 mensagens ditadas por Emmanuel. É o mais numeroso de todos. Deixa eu até pegar aqui, ó. Eu não esqueci de marcar, depois eu trago aqui para vocês. Nenhum outro versículo foi tão comentado por Emmanuel. E é exatamente isso que ele fala. Todos nós somos espíritos perfectíveis. Estamos, então, nesse caminho de nos tornarmos perfeitos. E entre esses caracteres da perfeição, como diz aí Lázaro nessa mensagem, essa perfeição consiste, então, na prática da caridade, mas na sua mais ampla acepção, que é exatamente aquilo que o espírito da codificação, espírito da verdade, da codificação, coloca como sendo o BIP, benevolência,
indulgência e perdão das ofensas. Muito bem. Pode passar, Léo, por gentileza. Então, vamos falar, então, sobre essas virtudes, né? Esses elementos que compõem a verdadeira caridade conforme a compreendia Jesus. Pode passar, por gentileza. Então, o que significa ser benevolente? Nós trouxemos aqui uma contribuição do próprio Geraldo nesse livro Anotações Espíritas, porque a gente achou interessante trazer, nas palavras do Geraldo, que ele faz exatamente uma interpretação dos textos da codificação, os textos da literatura espírita, mas como ele é muito didático, a gente gostou de trazer as aspas dele aqui. Diz o Geraldo, o que significa ser benevolente? Ele diz, ser bom para com todos é praticar o bem, indistintamente, superando os egoísmos de família, grupo social, raça, sexo, expressão religiosa. Então, isso é interessante a gente já refletir sobre essa primeira contribuição, de que praticar o bem, ser benevolente, é superar esses nossos instintos egoísticos de fazer o bem somente dentro do nosso grupo familiar, ou dentro do nosso grupo social, ou para aqueles que constituem o mesmo grupo religioso, ou só com quem eu simpatizo. Então, nós que já possuímos uma compreensão um pouco mais alargada do Evangelho de Jesus, né, uma compreensão mais ampla, embora a gente ainda não consiga praticar, botar ali, exercitar, trazer isso para a nossa natureza ainda, na sua totalidade, mas a gente já tem essa compreensão, então é preciso que a gente avance. Se um determinado companheiro ou companheira ainda é tão embrutecido que só consegue demonstrar ou fazer o bem, ser benevolente, ser caridoso com quem é da sua família, já é um avanço. Mas se a gente já tem uma compreensão maior, a gente precisa expandir esses limites da prática do bem. Eu queria até trazer um exemplo que aconteceu essa semana conosco. A gente teve notícia de que uma família que já foi beneficiada, né, com o auxílio da cesta, lá do Guilhom, acabou se distanciando e tudo, mas que nesse momento estava passando por uma situação muito difícil. E aí nós fomos atrás, né, dessa família para verificar, para confirmar como é que estava a situação, se realmente estava necessitando. E a pessoa falou assim, olha, necessitando eu estou, mas eu fico até sem graça, porque agora eu sou evangélica, né? Então, eu vou receber a cesta de vocês, mas não participo da fé de vocês. E aí o retorno foi o seguinte, olha, da nossa parte não tem problema algum. Se você não, se para você não tiver aí algum problema você receber a nossa ajuda, para a gente não faz diferença, né? Você ser espírita ou você ser evangélica para receber aqui o benefício, né? Não tem essa condição de professar, né, a fé espírita para ter a ajuda material que a gente tem realizado. E aí, de fato, a gente conseguiu auxiliar essa família exatamente no dia de hoje, que foi o dia da entrega, né, das cestas. Então, é interessante a gente ter essa percepção, ter esse acolhimento, né, não condicionar aí a bondade, né, não, te dou porque você merece, te dou por conta disso ou daquilo, não. Ser bom indistintamente, como coloca aí o trecho, né, trazido de reflexão pelo Campetti. E aí, na sequência aqui, continua o Campetti. Esse comportamento é sempre o daquele que deseja ajudar, que quer o melhor ao semelhante, sem impor-lhe restrições ou exigir retribuição de qualquer natureza. Então, não colocar nenhuma condição para poder fazer o bem, né? E nem esperar uma retribuição, esperar um pagamento por isso. Então, por isso que o bem realmente é algo que não se deve fazer por dinheiro nenhum no mundo, né? Uhum. Pode passar, Léo. No livro... Diga. Desculpa, gente, que eu estou acompanhando aqui numa outra tela,
Se vocês quiserem, pode só abrir, tá? Desculpa, Leilinha, pode falar. Desde o início, quando começou a falar da caridade, né? Eu lembrei do Padre Júlio Lancelotti, porque assim, ele é muito criticado por auxiliar os moradores de rua, usuários de drogas. Então, as pessoas, ao invés de ver o lado bom, assim, do amparo mesmo, de ver o outro, o que ele está precisando naquele momento? Uhum. Ele está precisando de comida. E por que eu não vou doar? Porque ele é um usuário de droga, porque ele não precisa comer, porque ele escolheu aquela vida. E aí eu vi uma frase agora à tarde falando assim, era até do padre Fábio de Mello, ele falando assim que o cristianismo tem que ser analisado, porque quando você critica alguém que está fazendo bem, significa que você não está seguindo o mesmo Cristo. Exato. Porque o Cristo, ele auxiliava independente da sua classe. E aí quando você fala lá de caridade, aí falando, né, lá do BIP, eu falei assim, gente, uma das coisas mais difíceis da caridade é o não julgamento, né? É a benevolência em si. Porque assim, a gente tem um espírito muito julgador. A gente julgou, mas tá assim porque quer. A gente vai entregar uma cesta, mas a pessoa podia trabalhar. Mas a pessoa tem condições, está com saúde, a gente vê o estereótipo da pessoa, mas não sabe quais as necessidades, as angústias que passa, né? A necessidade espiritual em si, a doença que ela tem, porque a gente olha muito o estereótipo, olha por fora, a pessoa está gorda, forte, tem umas pernas desse tamanho, não vai trabalhar, né? Então, assim, isso serve muito para a gente se analisar, para a gente conter esse julgamento, que por mais que a gente queira fazer a caridade, por mais que a gente goste de ser bom, a gente tem que se policiar. Isso não é só eu, é todo mundo, todos nós. A gente tem esse espírito julgador, né? Então, assim, quando a gente quer realmente fazer o bem e utilizar dessa benevolência com o outro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem é julgar com os olhos do coração. Tá bom. Bem, aqui a gente trouxe um trecho que está lá no livro Brilhe Vossa Luz, em Emmanuel fala para a gente o seguinte: espiritualmente, somos filtros do que somos. Cada pessoa recebe aquilo que distribui. Se esperamos pela indulgência alheia, conseguiremos as manifestações que nos pareçam indesejáveis e, evitando-as com segurança, saberemos cultivar a benevolência no trato com o próximo, para que a benevolência se nos faça auxílio incessante através dos outros. Então, sem esperar sem esperar que o outro, né, sem fazer, esperando que o outro venha nos retribuir, mas não tendo isso como meta, mas agindo dessa forma, naturalmente, isso é o que retornará para nós, né? Conforme diz Emmanuel, a benevolência, a gente recebe aquilo que distribui. Então, se nós distribuímos o bem desinteressado, receberemos de volta também esse mesmo bem, sob outras manifestações, também desinteressadamente. Se distribuímos, né, azedume, invariavelmente receberemos azedume em troca, distanciamento, solidão, enfim, tudo que for compatível com isso. No caso da benevolência, não é diferente. Pode seguir, Léo. Vamos falar então agora da indulgência, né? E aí, sobre a indulgência, pode passar. Também trouxemos aqui a fala mais didática, digamos assim, mais tranquila para a nossa compreensão do Campeche. O que é a indulgência? A indulgência se traduz na tolerância que devemos ter uns para com os outros. Muitas vezes a gente fala assim, né, devemos ser indulgentes com o outro, mas algumas pessoas não têm claro o conceito de indulgência. E aí a tradução, talvez mais imediata, seria essa tolerância que devemos ter uns para com os outros, uma vez que todos estamos na caminhada e precisamos nos auxiliar reciprocamente. Ser paciente e compreensivo é demonstração de maturidade que resulta em benefício para todos. Então a gente já agrega outras significações, né? Outros sinônimos, além da tolerância, também a compreensão e a paciência. Então, a gente, agregando aí esses conceitos, a gente vai construindo ali esse edifício do que seria a indulgência, né? Esses tijolinhos aí formariam a indulgência. E ele conclui nesse textinho que a gente destacou aqui:
o diálogo sem reservas, sincero e honesto, abre a porta do entendimento, possibilitando relações harmônicas e demonstrações reais dos princípios e valores espíritas. Então, no caso da indulgência, um outro fator que a gente precisaria agregar é essa questão do diálogo, né? De você ouvir. Só falar não é diálogo, é monólogo. Então, é preciso falar e ouvir, né, de forma sincera e honesta, para que a gente possa alcançar um daqueles outros pontos que o próprio Campeche destacou, que é a compreensão, para compreendermos como que o outro está, o que levou ele a falhar, o que levou ele a cometer um deslize, o que levou ele a agredir, o que levou ele a fazer algo que seria indevido no nosso julgamento. É preciso que a gente, então, esteja disposto a ouvir, a dialogar, para que a gente, então, exercite a paciência e venha a alcançar, então, a tolerância. Até aqui tudo bem, gente? Algum comentário mais? Pode seguir, Léo. E aí, o Campeche fala na questão, na primeira tradução, ele fala da tolerância que devemos ter uns para com os outros. Só que é preciso fazer uma observação, que a gente trouxe aqui do Viana de Carvalho, que está no livro Atualidade do Pensamento Espírita. Na questão 195, ele destaca que tolerar não significa concordar, não significa conivir, ou seja, você ser conivente com o erro, a falta alheia. Então, você pode tolerar, ser indulgente, ou seja, vamos voltar aqui para as explicações do Campeche. Você pode ter paciência diante do erro do outro, você pode compreender o que levou o outro a agir daquela maneira e ouvir o que aquela pessoa tem a expressar, né, que levou ela a agir daquela forma, mas você não precisa concordar. Não precisa dizer assim, não, o que você fez está certo, porque aí seria você ser conivente com aquilo, né? E diz o Viana de Carvalho, é uma atitude de respeito pelo que pensam e de como se comportam os outros, ou seja, pelo que os outros pensam e como os outros se comportam, mantendo, porém, as próprias convicções e conduta correta. A gente pode citar esse exemplo que a Leila trouxe, né, o do padre Júlio Lancelotti. Ele não concorda que aquelas pessoas que ele assiste, que ele atende, ele não concorda que fazer o uso de droga seja bom. Ele não concorda que eles estão fizeram uma escolha para viver naquela maneira e é uma escolha correta. Mas ele tolera aquela condição para que possa, então, levar a indulgência e a benevolência àqueles que necessitam. Precisam, então, da nossa compreensão, desse diálogo, sem que concorde com aquela atitude. Então, é exatamente esse princípio, esse destaque que o Viana de Carvalho traz, que a gente achou muito interessante a gente agregar. Adriano. Diga, Carlão. E é por isso que lá o Campeche fala da paciência, que é uma das coisas que é preciso ter. Paciência, né? Porque quando você você tolera, mas não concorda, você tem que ter você tem que ter paciência, né? Para poder não concordar, mas não concordar tendo a paciência de ouvir e tendo a brandura, né, de tentar, de alguma forma, mostrar o que é certo. Porque essa coisa de sinceridade, às vezes, ela é mal compreendida. Às vezes a pessoa fala, a gente tem que ser sincero. Tem que ser sincero sem ofender. Porque tem muitos acham, né, que não, eu sou sincero, o que eu tenho para falar, eu falo. Falo na cara, assim, né? Eu falo na cara. Não é bem assim, né? Porque às vezes o que você vai falar, você vai ofender. Uhum. Eu vi uma entrevista do padre Lancelotti, né, no Globo News, se não me engano, e ele falava justamente do que você está falando aí, né, que ele não concordava de ver aquelas pessoas naquela situação, mas é que ele não concordava também de ver que as autoridades não faziam nada para poder resolver aquela situação. Mas ele nunca foi na prefeitura para brigar com ninguém, ele nunca chegou para nenhum daqueles que ele ajuda e os maltrataram por uso de droga, ou de outra droga, ou de outra coisa qualquer, porque não é só droga, rola
de vida, essa coisa toda, né? Então, assim, é a paciência para tolerar. Para você tolerar, você tem que ter a paciência. E ter a prudência, ter a paciência de ouvir, né? Para poder, com brandura, você tentar ensinar as pessoas, aquela pessoa ou aquelas pessoas a forma correta de agir, de proceder. Né? Então, é complicada essa situação para quem trabalha com esse tipo de pessoas. Exato. Muito difícil não julgar, né, Elvésio? Justamente. Muito bem, pode seguir, Léo, por gentileza. E aí a gente volta e vamos ver se a citação está certa ou se eu errei de novo aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Confirma aí, o Chiquinho, capítulo 10, a indulgência. Tá certo. Tá certo, né? Tá certo. Eles são misericordiosos. Garoto, muito bom. E aí, novamente, na parte das instruções dos espíritos, o espírito José, né, espírito protetor, fala pra gente: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgar esses erros, né? Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela, ou seja, da própria pessoa que cometeu que tem os defeitos ou que cometeu o erro, né? Sede indulgentes, e aí a gente fez aqui uma compilação, né? Mais adiante ele fala: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, a gente achou interessante agregar essa questão aqui também para fechar essa reflexão em torno da indulgência, porque geralmente aquela pessoa, né, que é extremamente rigorosa, ou uma pessoa que é o contrário da indulgência, né, que tem o contrário da indulgência, pessoa que aponta os erros, é muito rigorosa, ela não tolera os erros. Maledicente. Maledicente, mas assim, às vezes até nem é maledicente, Alvécio, no sentido de sair espalhando os defeitos do outro, mas a pessoa que é intolerante, que não tolera que ninguém erre, com ela especialmente, né? Uma pessoa que não tolera o erro do outro. Assim, ó, se errar comigo, se falhar comigo, uma pessoa que que tem esse extremo rigor, é uma pessoa que realmente semeia ao redor dela o que o Espírito de José fala, semeia ao redor dela o desânimo, afasta as pessoas de si, acaba causando a irritação, as pessoas ficam chateadas, como você falou, né? Essa pessoa que é extremamente sincera, ela não é sincera, ela não faz uso da sinceridade, ela faz uso do sincericídio, que é como a gente costuma brincar, né? Ou seja, ela é tão sincera, mas é uma sinceridade que machuca, que é cortante, aquela sinceridade que abala a pessoa e humilha, como a gente viu anteriormente, né? A benevolência e a indulgência são virtudes que não humilham o outro. Pelo contrário, fazem com que a gente diminua essa distância que o outro tem conosco e também é o contrário desse sentimento que desanima, que afasta, que irrita, que você traz para próximo, você acolhe. Então, a indulgência passa por isso, né? E pode passar, Léo, para a gente fechar essa parte do BIP, né? É o perdão das ofensas. E aí, o que significa, pode seguir, o perdão das ofensas? A gente novamente recorre aí a forma como o Campetti se expressa, dada a sua didática, para a gente também poder refletir em torno disso aí. Diz o Campetti: o perdão das ofensas é exercício. Olha só, a primeira questão, perdão das ofensas é um exercício. Então, não é uma coisa que, às vezes, trazemos já muito consolidado. Alguns de nós já têm mais facilidade para perdoar, como sendo a primeira ação diante de uma ofensa. Ou nem se sentir ofendido. Mas a maioria de nós ainda precisa fazer um esforço, e esforço requer exercício, requer prática, que é exatamente o que ele fala na sequência. Perdão das ofensas é exercício,
constantemente exigido nas relações com o próximo. Então, além de ser um exercício constante, que devemos praticar constantemente. E ele avança. Perdoar significa não guardar mágoa, esquecer os aspectos negativos das ocorrências. É uma coisa muito interessante isso que ele coloca, fica bem claro para a gente entender, que geralmente quando a gente fala em perdão, muitas pessoas imaginam que é o esquecimento da falta. O esquecimento, por exemplo, a Cris fez uma coisa para mim que me deixou profundamente magoado. E eu perdoar é eu esquecer o que ela fez comigo e que me causou aquela mágoa. E o que ele explica para a gente, que perdão das ofensas não é esquecer a ofensa, mas esquecer o aspecto negativo daquilo que ocorreu. É como aquilo me traz novamente aqueles mesmos sentimentos de revolta, de tristeza, de raiva. Eu manter viva a memória, porque aí esquecer seria uma questão de memória, uma falta de memória, né? Uma amnésia, então seria um outro caso patológico, mas eu não esqueço a ocorrência, mas ao lembrar daquela ocorrência, aquilo não me traz aqueles mesmos aspectos negativos do momento em que eu me senti ofendido. Eu lembro da situação, mas eu não lembro e me vem novamente aqueles mesmos sentimentos de raiva, de angústia, de revolta. Então, é um esquecimento dos aspectos negativos que aquela ocorrência tem ali orbitando em volta dela. E aí é comum, né, as pessoas falarem, e aí, como é que tá falando? Não, nem me fala dessa pessoa. Quero nem ouvir, né? Por quê? Porque só de lembrar da pessoa, você já revive todo aquele mal-estar que foi trazido por alguma atitude dela. Então, aí o perdão não aconteceu. Eu perdoei fulano, mas ele que não me apareça aqui na minha frente, né? Eu quero ver nem pintado, né? Então, não é um perdão verdadeiro, né? Então, significa não guardar mágoa, esquecer os aspectos negativos das ocorrências, para extrair delas, ou seja, dessas situações, as lições que encerram ao nosso aprendizado. Então, tirar daquilo ali o que nos traz de aprendizado para que aquilo não aconteça de novo, especialmente. Na atitude do perdão, não nos devemos exigir de imediato o esquecimento do que aconteceu, como a gente acabou de falar, mas a gradativa superação de possíveis rancores, a fim de que não se mantenham laços negativos com o semelhante, que deverão ser desatados futuramente nesta ou em outras vidas. Isso seria, então, o perdão das ofensas. Pode seguir, Léo, por gentileza. E aí, sobre o perdão também, a gente quis trazer aqui duas contribuições, uma de Emmanuel e uma de Joana de Ângeles, para a gente pensar sobre o perdão das ofensas, pensar do ponto de vista do ofensor. Emmanuel comentando esse trechinho que está em Mateus, que Jesus lhe disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, a quantidade de vezes que deveríamos perdoar. Emmanuel comenta assim, atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. E a Joana, complementando aqui o que o Emmanuel, né, casando ali de mãos dadas ao que Emmanuel coloca, Joana diz, todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Na frase de Emmanuel, a gente poderia até pensar que existe um contrassenso. Mas peraí, como é que eu vou desculpar aquele que foi vítima do mal? Desculpar quem foi vítima do mal, mas, por exemplo, se eu fui ofendido, eu é que sou a vítima do mal, né? Como é que eu vou desculpar quem é a vítima do mal? Poderia parecer um contrassenso, mas é exatamente isso que ambos, tanto Emmanuel quanto Joana, falam, que a maior vítima de uma ofensa é o próprio ofensor. Ele é a vítima do próprio mal que ele causa. A Joana de Ângeles faz essa analogia de que aquele que ofende é como se fosse a pessoa que espalha o veneno, mas que ela é a primeira que se intoxica. Ela é vítima primeira daquele tóxico que ela espalha. Então, perdoar seria um ato de caridade, inclusive para o ofensor, que é quem é mais devedor. Se eu faço algo de ruim para a Cris,
embora ela seja a vítima daquilo da minha atitude, de nós dois, quem está em pior situação sou eu, porque eu adquiri o débito, né? Eu que tenho agora um compromisso, um dever de reparação, e a Cris está como na posição de credora. Dependendo, né? Porque se eu resolver aí me vingar, remoer... Aí problema seu. Aí é você que está contraindo o seu próprio débito. Mas se eu fizer alguma coisa contra você... Você não vai deixar barato, né, Cris? Pois é, Alves. Aí os dois são devedores, né? Aí a coisa se complica. É débito. Mas e é isso mesmo que acontece, né? No processo de vingança que se arrasta. É exatamente isso. Né? Um agiu, tinha ali o seu débito, o outro, por conta daquela ação, adquire outro débito, e ficam trocando essas faturas aí emocionais por encarnações e encarnações. Exato. Sem nunca liquidar a dívida, né? E aí vira esse círculo vicioso, né? Pode avançar, Léo, por gentileza. E a Joana diz, a gente colocou o título aí entre aspas, porque é a própria fala da Joana. Sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Quando a gente estava lendo essa mensagem, e a Cris, a gente até brincou. Isso é bem a cara de Joana, né? Fala assim, olha, se o ofensor não fez por querer, você deve perdoar. Porque ele não fez por querer. E se ele fez por querer, você deve perdoar ainda mais. Então é bem típico da mentora, né, que Joana trazendo para nós esse compromisso, que geralmente a gente ignora. E fala assim, se a pessoa fez por querer, aí é que eu não devo perdoar mesmo. Mas é o contrário, né? Aí é que ele é mais credor ainda do nosso perdão. Porque está mais equivocado, né? Precisa de mais luz, todo esse processo. E mais adiante, na mesma mensagem, ela diz, perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Olha que importante, né, essa recomendação sobre o perdão. E para fechar essa questão do perdão, pode passar, Léo, por gentileza? Numa outra obra, Joana também traz um outro aspecto que é importante a gente mencionar sobre a questão da caridade, que é o perdoar a si mesmo. A pessoa mais difícil de se perdoar. Que muitas vezes se torna a pessoa mais difícil de se perdoar a si própria. Às vezes a gente é muito ou mais rigoroso consigo mesmo, não admite as próprias falhas, é muito rigoroso com os outros, mas consigo mesmo também. E aí diz a Joana, aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. E olha só que interessante, muitos espíritos corroboram com essa, que acredito que até a psicologia, enfim, traz isso de forma também muito categórica, que a pessoa que tem uma tendência a ser muito rigorosa consigo mesmo, também é rigorosa com o outro, e vice-versa. A pessoa que é muito rigorosa com os outros, costuma ser também muito rigorosa consigo mesma. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que exercita, a pessoa que exercita a indulgência, o perdão com o próximo, também tem mais aptidões para se perdoar também. E é exatamente o que a Joana está colocando aí. Se a gente começar a compreender e aceitar nossos próprios limites, perdoando os nossos erros e seguindo em frente, né? Não permanecendo no erro, mas procurando superar e não se deixar consumir pela culpa, geralmente mais facilmente teremos essa mesma atitude com quem fizer algo de ruim para conosco. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. Olha que interessante essa imagem, né? Arrebenta as algemas com a retaguarda, ou seja, não fica preso no passado, né? Segue em frente, prossegue. Não fica ali ruminando aquela culpa, né? Isso, tanto em relação ao próximo, ao outro, serve essa recomendação, e nesse caso aqui, como ela está tratando para o perdão de si mesmo, para a gente também.
e arrematando esse trechinho que a gente destacou, o homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Então, fica essa recomendação também para o perdão a si mesmo, perdoarmos a nós mesmos, né? Não sermos, então, tão rigorosos e intolerantes consigo mesmo. Pode passar, Léo? A gente vai caminhando agora para o fechamento. Pode passar mais um. Fechando essa ideia, então, da caridade, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Já vimos os 3 pilares. Os 3 pilares lá da caridade, conforme a compreendia Jesus, né? O BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A gente gostaria de destacar aqui, já caminhando para o final, que tá... Chico, confere aí, Chico, é capítulo 13 mesmo? Oi? Tá certo. Caridade material, caridade moral, capítulo 13 mesmo, tá certo, né? Não, tá certo. Tá certo. Agora, gente, toda vez que eu estiver fazendo uma citação, se eu não tiver a obra em mãos, eu vou ligar pro Chico. Chico, me socorre aqui. Mano. Você tá igual a minha professora de português no 2º grau, tudo ela me recorria a mim. Professora, será que é a professora, pelo amor de Deus? Então, esse talento, então, é antigo, é de longa data, então, né, meu cara? Brincadeira. Tá certo. Capítulo 13, isso mesmo, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Ó, garoto. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu? E aí, também lá no Evangelho, o Espírito Protetor diz para nós, fala sobre as 2 formas de caridade, né? A caridade material e a caridade moral, diz ele. Então, amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Então, falando sobre a caridade, a gente pode, destrinchando a caridade naqueles 3 elementos, benevolência, indulgência e perdão, a gente pode extrapolar, então, esse conceito da caridade, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral. E é nesse sentido que a gente queria fechar a nossa reflexão de hoje com uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Vinde Luz. Pode passar, Léo? Que a gente vai fechar agora com trechinhos dessa mensagem, que a gente achou muito boa, fenomenal, em que Emmanuel comenta sobre a caridade essencial. Diz ele aqui nesse primeiro trechinho, capítulo 110. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Olha só que interessante, que importante isso, né? E aí a gente vê a importância, todos estamos aqui reunidos, acredito, né, que todos que estamos aqui estamos reunidos por conta de já frequentarmos o Guilhom Ribeiro, ou alguns tomaram conhecimento e aí se juntaram a nós nesses estudos virtuais, mas nos vinculamos à casa de Guilhom Ribeiro, né, de uma forma ou de outra, e aí vemos a importância que tem a Casa Espírita para nós, para nossa própria edificação. Lá a gente exercita a caridade, sim, mas ao mesmo tempo que a gente pratica a caridade, a gente também cuida da nossa própria edificação pessoal, da nossa própria transformação e melhoria pessoal, porque uma coisa não está dissociada da outra, como diz o próprio Emmanuel. Ninguém pode assistir o outro com eficiência, ninguém pode realizar a caridade essencial sem cuidar de si mesmo, sem cuidar da própria edificação, da própria melhoria pessoal. Ninguém medicará, continuando aqui, Emmanuel, ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Pode passar, Léo. Nesse trechinho, segue aqui Emmanuel. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, ele fala no trecho anterior de que não é possível a gente praticar
fazer o bem com eficiência sem cuidar da própria edificação. E aqui ele, né, complementa, que fecha esse conceito de que a caridade essencial é aquela que a gente realiza, aquela que a gente efetua com a redenção, com a edificação de si próprio. Como? Diz ele, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Olha que missão, né? Que desafio difícil aqui para alguns, mais fácil para outros. Para mim, pelo menos, é difícil. Eu acho que para todos nós, né? Mas é um grande desafio. A caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o Evangelho de Jesus. Então, não é só nas palavras, não é só nos atos e não é só nos pensamentos, mas nessa tríade aí. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Pode passar, Léo? E para concluir, sem esta, ele está falando, sem a caridade essencial, que é essa caridade nos pensamentos, na fala e nas ações, segundo o Evangelho de Jesus, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas e, em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho, na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, não teremos construído ou acendido dentro de nós, talvez, essa luz verdadeira, se não praticarmos essa caridade na sua essência, como diz a Emmanuel, que é a que nós praticamos e exercitamos nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, diante de tudo que a gente conversou hoje aqui, pautado nesses 3 pilares da caridade, esses 3 tijolinhos que constroem esse muro da caridade, que são a indulgência, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E é isso. Fica agora, encerramos. Pode tirar aí a apresentação, Léo, por gentileza. Ficamos agora para ouvir os comentários de vocês. Quem quiser fazer aí manifestar, trazer mais alguma contribuição. Nadinha? Muito bem. Então, eu acho que hoje deve ser o banner, né, Adriano, que está aí, né? Tá todo mundo com banner, né? Todas as caixinhas aqui são banners, né? Tudo banner, só tem banner. Só não são banner aqui, ó. Você que está falando comigo, a Rudinha que abriu a câmera, o Léo que estava projetando, né? Não, brincadeira, gente. Então, esperamos que a nossa aula da semana casou com essa, né? Casou totalmente, viu, Nath? É isso aí. Que é exatamente essa junção, né? Da vacina, né? Como é que era Era vacina contra o egoísmo? Não, é receita, né? Receita contra o egoísmo, né? Tudo a ver com o que a gente tratou hoje, né? A prática da caridade como sendo a base para a nossa iluminação pessoal e para a gente mais eficientemente, né, levar ao próximo aquilo que a gente precisa levar como dever. E é um dever realmente, né? Muito bem. Então, já que ninguém mais tem comentários, crescemos. Convidar, então, a todos e todas, mais uma vez, a levarmos nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, em agradecimento por esses momentos de reflexão em que relembramos conceitos tão importantes para o nosso crescimento pessoal, para trazermos para o nosso convívio familiar, profissional, para aprimorarmos a maneira como pensamos, falamos e agimos com o próximo, seja ele em qual instância esteja, desde os próximos mais próximos até aqueles que eventualmente cruzam nosso caminho, que eventualmente nos ofende, ou que eventualmente nos estende a mão, que possamos ter o olhar e a atitude benevolente, indulgente,
e perdoarmos, então, diante dessas faltas que os outros cometem conosco, possamos também perdoar-nos os nossos próprios erros, possamos exercitar essas lições trazidas por tantos espíritos iluminados, Emmanuel, Joana de Ângeles, Viana de Carvalho e tantos outros, os próprios espíritos da codificação, nosso codificador Allan Kardec, tantos espíritos de luz que nos inspiram a caminhada, que nos auxiliam a aprimorarmos o passo. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa casa, abençoa todos que aqui se encontram, os lares que aqui estão representados, os corações que se encontram nesses núcleos familiares e que aqui estão representados por esses irmãos. Possamos todos receber o teu abraço fraternal, receber as luzes do mais alto em tratamento espiritual em nossos lares. E fica conosco, Mestre, a nos inspirar e nos iluminar hoje e sempre. Graças a Deus.